Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 30º episódio do podcast aqui, Roteiro Livre. Aqui diretamente do Estúdio Conversa e Café. Queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E hoje, neste 30º episódio, né, nós não teremos um convidado, Rodrigo, mas será temático. Eu acho que será algo muito importante que tenho certeza que vai contribuir muito na vida de quem vai estar nos assistindo, né? Então, será apenas eu e você, Rodrigo Rodrigues, e aí seja muito bem-vindo, então, a esse episódio onde vamos conversar sobre um assunto tão importante. É verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei, boa madrugada, não sei que hora que as pessoas vão assistir, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito interessante, né? Entre o arrepio e a cruz, né? Isso, como a dopamina está moldando nossa adoração, né? E aí eu não sei se tem a imagem do tema aqui na tela. Tá aí na tela? Aqui. Vamos colocar então? Tá na tela aqui. Vamos lá, então. O tema, então, hoje, né? Como o Rodrigo adiantou ali, a gente conversou, é entre o arrepio e a cruz, como a dopamina está moldando nossa adoração. Isso aí. E o que é importante, na página ali, na figura onde a gente vai colocar ali como pano de fundo, a ideia de pessoas indo, né, até a cruz, né? Porque muitos vão até a cruz, literalmente, no caso, para adorar, mas outros porque estão confundindo a adoração com um sentimento, uma necessidade, muitas vezes fisiológica, gerada pela questão da dopamina, né? Então, nesse episódio, né, como uma forma de introduzir o tema, Rodrigo, até para a gente compartilhar aqui, certeza. Vem a partir de uma pergunta bem importante, né, que muitas vezes, né, pelo menos comigo já aconteceu, de que a gente vai ao culto, né, a gente sai dizendo, bah, que culto poderoso, né, que culto importante, que culto maravilhoso, mas na segunda-feira, né, no outro dia a gente já está vivendo como se nada tivesse acontecido, né? E a gente vê muito isso no dia a dia, pessoas vão na igreja, sentem a presença de Deus, e aí na segunda-feira elas não conseguem se libertar dos seus erros, do seu modo de viver, do seu modo de pensar. E aí surge uma pergunta, né? Será que isso é falta de compromisso? Ou tem algo mais profundo acontecendo dentro do nosso cérebro, não é nem coração, dentro do nosso cérebro? E isso então pode ser, né, a questão da dopamina, né, uma substância química que o nosso corpo gera, né, que o nosso cérebro libera, né, quando a gente busca prazer, quando a gente busca recompensa, quando a gente busca novidade. É muito similar à adrenalina, né? Um paraquedista, quando ele salta uma vez, ele vai querer saltar duas vezes, ele vai querer se testar, porque ele quer sentir aquela adrenalina de novo. E quando você faz uma vez, aquela adrenalina é absorvida, e você quer algo mais profundo, você quer algo a mais, né? E a dopamina funciona do mesmo jeito, como um estímulo, e você quer mais esse estímulo, né? Então, a dopamina em si, que é o tema, a base do tema aqui, ela não é vilã. Ela não é vilã. Porém, na verdade, né, foi Deus que colocou em nós. Então é algo muito importante para nos motivar. Mas quando ela assume, né, assume o volante da nossa vida espiritual, algo começa, né, a mudar. E essa mudança não é para melhor. E hoje nós estamos nessa geração da dopamina, né? É verdade. A gente está no movimento do celular corriqueiro, vai gerando todo esse transtorno, vai acelerando a nossa vida. Tanto que hoje, se a gente escutar um áudio de 2 minutos, você já olha, meu Deus, a pessoa não mandou um áudio, mandou um podcast aqui. Porque tu quer acelerar as coisas, né? Tu tá vidrado. E aquilo produz inúmeras coisas, como ansiedade. E isso vai também acarretar problemas na nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de fé, né? Porque ficamos naquele aceleramento. Se o culto durar 1 hora, já tá, meu Deus, se a pregação que era 40 minutos, ela chegar a 1 hora, se você não tá dormindo, você tá com aquela vontade de sair, porque nós estamos acelerados. E aí isso atrapalha inúmeras coisas do nosso desenvolvimento, né? Porque se a gente está acelerado, né, se a gente vive esse aceleramento, a gente não consegue fazer o quê? Se concentrar. Não concentrando, a gente não consegue ir na profundeza, ou seja, ir mais profundo, né? E aí por isso existe o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acelerado, muitas vezes movido, muitos culpam as telas, né? Porque acelera
o cérebro da criança e nosso também, né? Porque a gente fica assistindo Reels. Hoje um Reels era 90 segundos, agora aumentou para 3 minutos, né? Aumentou. Mas, se você vê um Reels de 3 minutos, dificilmente tu vai até o final, né? Tu vai ali e tal. Hoje não, hoje eles têm essa estratégia, né? Eles pegam o top do Reels, jogam o primeiro e aí congela para quê? Para despertar o interesse para que a pessoa consiga ficar os seus 90 segundos, 3 minutos ali, ou no máximo 4 minutos, 90 segundos, 1 minuto e meio, ou os 3 minutos, né? Então, tipo, para que isso? Porque nós estamos vivendo essa aceleração, a geração da dopamina, e isso, infelizmente, também está acarretando na nossa convivência de fé, como eu disse antes, e aí está moldando, muitas vezes, a nossa adoração, né? Então, por isso o tema desse episódio, e um dos primeiros pontos que eu quero mencionar, e aí eu já vou te interagir na conversa, que parece que está tendo um monólogo aqui, né? Uma pregação. Não, né? gente, eu tô aprendendo aqui também. Não, é importante. Um dos primeiros tópicos para a gente responder essa reflexão que devemos fazer em relação da dopamina, em relação do arrepio e a cruz. Será que esse arrepio é a presença de Deus ou não? Ou é apenas um estímulo sensorial, aquele desejo gerado pela dopamina, né? Um dos primeiros pontos importante mencionar é quando o culto ele vira um show e não um encontro com Deus. E aqui eu quero deixar bem claro, né, que o problema não está na música, o problema não está na forma como o culto está sendo feito, mas na forma como estamos chegando ao culto, né? Então, a gente sabe que a neurociência, por exemplo, né, ela mostra experiências religiosas, né, intensas, elas ativam os mesmos circuitos do que muitas vezes uma música, jogos ou até drogas. É muito similar à questão de experiências religiosas intensas, né, que trabalha muito essa questão do emocional. Sons altos, né, luzes piscando, efeitos visuais e músicas, mas muito similar às festas raves, né, pode gerar uma euforia, mas essa euforia, sem necessariamente gerar a transformação espiritual, né? Exato. E aí a reflexão que devemos fazer, o problema não está na música, como eu disse antes, ou na alegria. Isso é necessário e é importante. Nós temos que ter isso na igreja, nós temos que no culto ter esse momento, sim, de fato. Mas quando a gente confunde o que? O sentir como ser transformado. O sentimento é algo, o ser transformado, ele inicia com o sentimento, mas ele gera em você uma ação, necessita de uma ação, né? Então a dopamina ela pode criar esse vício em buscar só o que te empolga, só o que te satisfaz naquele momento. Mas o evangelho, ele tem um outro lado muito importante. Ele também nos chama para momentos de silêncio e de arrependimento e confrontos internos, né? Então a pessoa sai do culto lá dizendo, o culto foi uma benção porque o louvor foi animado, mas não tem nem ideia do texto que foi pregado. Qual foi a palavra, né? Qual foi o envio, né? Que nós saímos daquele culto com qual o envio, com qual missão, né? E aí, Rodrigo, agora eu vou te interagir, né? Dentro desse... Já tô aqui prestando atenção. É nova a ideia, né? Do programa temático e tudo mais, né? Mas, claro que a gente vai ter convidados, mas esporadicamente é importante a gente trazer temas, né? Para refletir, né? Nós não somos donos da verdade. Exato. Mas a nossa ideia é trazer provocações. Isso aí, fazer a população pensar. Será que eu não tô nesse... Será que esse problema não está... eu não estou vivendo esse problema, né? Exato. Então é importante a gente refletir. Mas, Rodrigo, você acha que essa busca por emoção, ela pode estar, muitas vezes, substituindo, na tua opinião, né? Pela tua experiência de fé, substituindo a busca por santidade? Sim, com certeza. Porque hoje chega a ser constrangedor, porque a gente, às vezes, brinca com isso, né? A gente que prega, que ministra a palavra, ou como queiram chamar, né? A gente tá lá pregando, às vezes, quando termina, a gente recebe, por exemplo, um feedback de alguns. Cara, esse tal trecho, quando tu falou isso, pá, me abriu a mente, entendi o que eu preciso fazer. Sim. E já outros, justamente com essa fala. E, sei lá, numa conversa normal, você pergunta, cara, você lembra quando eu falei tal coisa? Bah, não lembro. Não, é né? disperso. Então, claro que junto com isso tem, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, né? Para que as pessoas, fique claro para as pessoas, nós somos amigos, né? Irmãos, e somos de igrejas diferentes. Por exemplo, nós temos nossos cultos de sexta-feira à noite.
onde Sim. geralmente eu ministro mais, né? Mais outro irmão. E sexta-feira já é um dia difícil. Por quê? Vai pelo trânsito. Sim. Todo mundo quer correr, terminando de semana. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que trabalham no sábado e tal, mas sexta-feira ainda é o Sim. sextou aí, né? Que a É, o gente fala. sextou. Antes era de forma secular, agora todo mundo fala, ó, sexta-feira, né? Todo mundo Sim. esperando pelo final de semana. Então, quando chega aquele sexta-feira aí, sei lá, 3, 4 horas da tarde, por exemplo, quando eu trabalhava aqui, CLT, vindo de Porto Alegre para São Leopoldo, era um caos. 3 horas da tarde. Você já Sim. demorava aí, né? Porque a gente vê que as pessoas estão, assim como o senhor falou, correndo o tempo todo. Correndo. Como que essa pessoa chega num culto? Né? Eu acho que aí tá. Uma bela reflexão. Aí é que tá. Então, Sim. como que eu chego no culto? Então, vamos esquecer vamos olhar de um prisma aonde tem alguém que tá tudo certo, tá lá, o salário em dia, as contas tá em dia. Vamos pegar alguém que tá tudo bem, Sim. né? Assim, a vida secular dela tá tudo certo, ela não tem conta para pagar, ela Sim. tem mais. Só que ela tem o trabalho, ela precisa desenvolver o trabalho, ou ele é CNPJ ou ele é CPF, né? Mas ele tem o seu trabalho para desenvolver, tá correndo todo, tem metas para entregar, tem isso, tem aquilo. A cabeça tá desse tamanho de tanto pensar. Mas eu fico pensando sempre, cara, como é que esse cara chegou no culto? Que é aí onde entra o nosso papel como ministros, né? Tanto Sim. louvor como palavra. Entender isso. Que às vezes o cara chega ali porque muitos a gente sabe que vão ali realmente para buscar o Deus solucionador de problemas, Sim. Sim. né? E não o Deus que precisa, né? Que quer ser adorado, que Sim. precisa ser adorado. Mas eu penso, eu reflito muito neste olhar, neste prisma. Como que alguém, como é que eu chego no culto? Né? A gente Sim. fala muito para os obreiros, aqueles que trabalham na obra, né? Cara, a gente está sempre ensinando. Te prepara, ora, jejua, busca, tira um tempo. Enfim, a gente fala tantas coisas, Sim. né? A gente que lidera. Mas, e mesmo assim nós temos. Então, imagina aquele que não está envolvido diretamente com a obra. Que talvez esse não consiga chegar no lugar e a dopamina faz com que ele frequente a igreja, né? E não Sim. viva como igreja. Sim. Enfim. E é importante, assim, a questão da dopamina como algo que te estimula, né? Mais ligado ao estresse, à correria do dia a Isso. dia. E eu percebo muito, e até veio agora isso à mente, né? Hoje a gente dificilmente no culto está sendo colocado momentos extensos de oração. Exatamente. Por quê? Porque tu ora 1 minuto, 2 minutos, já tá a igreja, já começa a abrir os olhos, já começa. Exatamente. Por quê, né? Inconscientemente, né? A gente tá vivendo aquela, eu quero um prazer imediato que eu não consigo desenvolver a minha concentração. Porque quando a Exato. gente ora, o que a gente está fazendo? A gente está se concentrando. Exato. Né? Eu entro, né? O culto, a gente faz a abertura do culto, né? A palavra de abertura, a oração, dizendo, ó Deus, este culto agora é para te adorar. Este momento é para te glorificar. E aí você faz aquela oração. A ideia da oração é a gente aprofundar, né? Se aprofundar agora, preparar o espírito, né? Para adorar ao Senhor, né? Exato. E aí, como influências enfim, da correria, né? Como a pessoa chega ao culto, mais a questão das influências que nós temos da dopamina, dos estímulos, né? Você dificilmente tem essa concentração. E aí tudo isso vai atrapalhar a maneira como você vai cultuar. Você vai apenas frequentar como tu usou, né? Então, o que acontece? Nessa ideia, né? E aí, perdão a algumas igrejas, e eu não estou criticando elas, elas fazem com que essa pessoa que chegou cansada ou que precisa de estímulos rápidos, eu quero transformar aquele culto num show para que essa pessoa sinta-se bem. No ambiente Um agradável. ambiente agradável para ela. Mas esse Isso ambiente aí. agradável para ela, muitas vezes não é um ambiente que faz você aprofundar-se em Deus, né? Ou seja, Exato. na palavra. Exatamente. E aí tu faz uma oração curta, tu faz um louvor de muitas vezes palavras repetidas para que a pessoa não pensa a teologia do louvor, né? E aí tu segue naquela influência, aí tu traz uma palavra mais autoajuda, que tu trabalha com o eu, e aí a pessoa fica contente e ela sai, como a primeira pergunta de introdução, que cultaço, mas ela não sabe o texto bíblico que foi lido, Isso ela não aí. sabe o que ela precisa aplicar na sua vida na segunda-feira,
E aí nós estamos criando o quê? Né? Nós não estamos levando pessoas a adorar a Deus e depois de adorar a Deus também ser cristão de fato, né? O pequenos Cristo no dia a dia. Nós estamos só apenas ajudando a estimular as pessoas nos seus prazeres, que vem muito da questão da dopamina, aonde, repito, foi algo colocado por Deus, mas a forma descontrolada que está sendo inculcada na nossa vida social, né, no nosso dia a dia, as igrejas, em vez de fazer uma reflexão sobre entender, opa, vamos separar a questão emocional da questão racional de adorar ao Senhor. Exatamente. Romanos 12, né, livremente, né? A gente está fazendo o quê? E é importante essa reflexão. Nós estamos estimulando isso, né? E aí é importante sim ter um momento do culto como se fosse um show, é importante. Um louvorzão, claro que é importante, mas isso tem que ser feito para adorar a Deus e não agradar aquele que chegou, né, estimulados, né, pela sua vivência do dia a dia, né, pelo seu trabalho, por todos esses estímulos, né? Então é importante essa reflexão que para a gente trazer também um caminho de correção. Né? Isso aí. E qual que é esse caminho de correção, né? Tanto líderes como membros, como nós somos, né? E você que está assistindo também refletir sobre, né? Você pode equilibrar, nós podemos equilibrar até na liturgia do culto, né? Momentos de quietude, né? De leitura bíblica, né? Reflexiva e orações mais profundas, que é importante aquietar a alma, né? Aquietar a alma, né? E ensinando que a adoração ela é muito mais do que emoção, né? Ela vai muito mais do que isso, né? Exato. É muita coincidência, porque eu não sabia o tema que o senhor ia trazer. Foi surpresa. Foi surpresa. Mas como a gente acredita que no Espírito que é santo e comunica a todos, ontem, né, ou na sexta-feira anterior a este episódio, eu ministrei uma palavra justamente com esse tema, né, da oração profunda. Só que não a oração individual, porque acho que essa palavra encaixa muito dentro do que nós estamos falando, o individualismo, né? Porque a gente chega lá para buscar algo para nós, né? Sim. E quando a gente escuta alguns textos, como o famoso texto de Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e tal. Sim. Quando a gente fala isso, a gente sempre traz esses textos para um contexto pessoal. E esquece que Deus está dispensando para um povo, para o coletivo. E aí começa a se ver os resultados, né? O povo saiu cativo do Egito por conta de uma oração, um clamor em conjunto, em unidade. Sim. Então acho que a gente também anda subestimando muito a oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muitas coisas. Sim. Mas a oração de todos, né? Ela pode tudo. Sim. Então, acho que o que falta para nós líderes também é estimular a questão da oração, porque hoje em dia, assim, me perdoem a palavra, mas é chato orar na igreja, né? De forma geral, é chato orar na igreja. E é claro que a gente também, né? Eu não quero ser polêmico, mas quando tu começa a escutar este tipo de reclamação, é porque você olha para o indivíduo e vê que ele não tem uma vida de oração. Ele não para ter esse tempo de concentração, de meditação, de ler um texto e meditar nele, aprofundar nele, né? Que a oração nada mais é que é algo profundo, para se aprofundar. Então, como que eu enxergo isso? Por exemplo, na nossa igreja nós temos a nossa liturgia, como todo lugar tem. Alguma coisa sempre é padrão, porque nós somos igreja, né? Sim. Sempre um saiu de outra para fazer outra, enfim. Então a gente carrega padrões de igreja. Mas a gente sempre começa o nosso culto com uma oração. E essa oração, cara, se você não vem preparado para esta guerra, o culto já é meio xoxo, né? Porque a gente que ministra, por exemplo, sou ministro de louvor, então a gente tem que enredar todo mundo, né, para concentrar e orar. Então a gente junta tudo aquilo. A maneira que o cara chegou ali, os problemas que ele tem, a correria dele, como que ele vai entregar um culto de fato, né? Então acho que é um conjunto de trocas de mentalidade. Tem que começar na liderança para distribuir na igreja, mas claro, né,
como foi o tema central de ontem falando sobre oração, é cada um assumindo a sua responsabilidade. Sim. Que eu acho que falta um pouco também, não sei se é na busca pelo conhecimento, como a gente está debatendo aqui, né, de saber o que é a dopamina. E ontem, inclusive, né, eu falei sobre isso, sobre a dopamina, ou o sentimento que a gente usa muito, né? A gente fala que o emocional, a gente tem que ultrapassar a linha do emocional. Mas se Deus fez e colocou em nós, é ferramenta. É ferramenta. É ferramenta. Sim. Chego na emoção. Então, o que nós temos que aprender é que quando a gente chega na emoção, chegou a hora da gente entrar em concentração para passar essa linha e se aprofundar. Sim. Acho que sim, basicamente isso. Na linha, né? E aí, por isso, como eu falei, esse tipo caminhos de correção, ou de ideias, né? Para a gente voltar a introduzir a oração profunda no coletivo, mas também no individual, né? Exato. Porque é que nem assim, vamos fazer uma pergunta geral. Para você que tá assistindo, você consegue orar 5 minutos ininterruptos, sozinho, no teu quarto, orando ao Senhor? E aí, muitas vezes... A resposta é não. A resposta é não. Não porque às vezes faltam palavras. Porque falta palavras, tu chora na presença de Deus, tá tudo. Mas o que acontece? Aquilo, né? Tu tá orando, quando menos espera, tu tá pensando no teu trabalho. Exato. Quando menos espera, tu tá pensando o que tu vai fazer. Ah, será que eu coloquei o caderno do meu filho na mochila? Isso. Será? E aí o que acontece? né? Tu parar de concentrar, né? Tu para de concentrar, Exatamente. vem desses estímulos acelerados que nós estamos cercados, né? E a gente, claro, a gente cita, vou botar entre aspas, um vilão que é o celular, mas ele não é vilão, é nós que não conseguimos dominar, né? Então, isso cria estímulos. Agora, imagine, né? Essa pessoa que não consegue, né? A gente não consegue orar 5 minutos. Tu ir para um culto. E aí, como tu falou, a missão de um líder de música. Entra naquela guerra, na primeira oração, tu fazer a igreja entender o propósito. Olha, é o seguinte, agora esse é um culto, onde você vai dar o teu melhor para Deus. Isso aí. Você vai ter que entregar tudo para Deus. Aí é difícil. Trazer. Então, nós estamos vivendo essa realidade. É importante trazer essa reflexão, principalmente líderes, para entender, como eu estou levando, né? E aí, por isso que o primeiro tópico que eu mencionei antes ali, né, a questão do show, eu não estou condenando o ato, né? Não, de maneira nenhuma. Mas o que acontece? Talvez, muitas vezes, a gente está aplicando aquilo para agradar as pessoas nos seus vícios, né? Nos seus desejos emocionais. Mas muitas vezes a gente tem que quebrar isso, né? Por isso que a gente que ministra, principalmente você que é ministro de louvor, eu não sou o melhor, né, e nem dono da verdade. Mas quando eu entendo aquilo que eu preciso fazer, como aquele meu chamado, que eu sou ministro de louvor, eu sou o garçom de Deus, né? Quando você pega aí, vai a alguma festa, sei lá, algo chique, maior, você entra no lugar lá, desde a porta, a pessoa pergunta quem tu é e ela te leva até o lugar. Esse é o nosso papel, simples assim. Nós servimos a Deus dessa maneira. Então tem que ter uma expertise. Eu gosto muito de falar e sempre dou exemplo para outros ministros, quando me perguntam sobre isso, tiram dúvidas, eu digo, cara, sabendo que eu sou um garçom de Deus, que eu preciso levar as pessoas a uma conexão, eu sou um secretário de Deus. É simples assim. Sabendo disso, eu preciso entender e ser estratégico, né? Estratégico para conseguir levar as pessoas no lugar. Então, mantém-se a preparação individual para que eu consiga distribuir coletivamente. Sim. Que essa também é uma grande coisa que nos atrapalha, porque às vezes a gente pensa, eu falo muito sobre isso, eu sou extremamente técnico. E aí tem a linha da técnica e unção, porque eu já testemunhei um cara que desafinado, canta mal pra caramba, fazer o céu descer. Mas não tem como porque você não se conecta e você é crítico. Sim. Mas eu já vi, né? Assim como eu vi também músicos extremamente técnicos, bons, excelentes, né? E ser só uma música que às vezes você vai lá e liga no rádio e tá escutando. Sim. Então qual o sentido de estar no culto? Qual o sentido daquilo que eu tô fazendo? Então hoje a gente sabe que a promoção da dopamina, ela virou muito comum, porque a gente consegue levar as pessoas até a dopamina. Sim. Né? E o grande desafio é passar da dopamina, para que as pessoas se transformem. Sim. Então, o que eu faço? Né? Eu, Rodrigo, como ministro de louvor, a gente usa muito as iscas. Porque todo mundo... Porque às vezes a gente também quer chegar num lugar, por exemplo,
vai ministrar fora. Aí a gente quer chegar lá e às vezes colocar uma pedra que não é daquele lugar. E na condição musical, por favor, não me entenda mal, que a gente sabe, não, mas eu sou um ministro de louvor. É música, né? Tudo é Sim. música e a música é de Deus. Então, às vezes eu quero chegar lá na file e levar louvores de uma profundidade que às vezes não é nem o costume da igreja. Então eu preciso ter esse cuidado. Sim. Então quando eu chego lá, o que eu gosto? Eu gosto das iscas. Porque todo mundo conhece aquilo que é comercial, Sim. né? Então a gente faz o quê? A gente vai lá e começa a cantar e eu uso esse estímulo para dopamina. Eu vou chegar lá, porque todo mundo gosta de cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Mestre, eu preciso de um milagre. Sim. Senhor, quebra meu orgulho. Chega. Então, quando você consegue dominar e você vê as pessoas ministrando, vê as pessoas cantando junto contigo, Sim. vê as pessoas se soltando, então liguei, consegui. Agora peguei as rédeas. Sim. Agora eu vou levar para o profundo. Sim. Agora a gente vai começar a adorar. Agora a gente vai começar a falar de Deus. Sim. Agora a gente começa a cultuar. E tem funcionado justamente por entender essa grande questão, a dopamina. Aí a gente começa, pá, esse cara canta bem, a gente ouve muito isso, como Sim. é legal, por quê? É simples, pega, porque eu sempre brinco, né? Se o nosso maior inimigo, né, usa tantas iscas para nos derrubar, Sim. por que a gente não pode usar iscas para nos levantar também, né? Sim. Então acho que essa é a grande questão. A liderança, né, e os ministros, aqueles que partem a palavra, aqueles que estão em cima do altar, precisam ter essa constância de saber que eu tenho que ter um relacionamento, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, porque senão também eu não entrego, né? E aí a gente Sim. vai entrar em outro tema para outro dia aí, que é pregar o que vive, né? Que hoje também está muito difícil. Mas a dopamina, na minha opinião, né, como eu acabei de dar o exemplo, é uma grande ferramenta para que a gente consiga se aprofundar. Sim, sim. Um outro ponto importante é, como a gente vê nessa, né, dentro desse tema, né, para trazer uma reflexão na questão da nossa adoração, né, tá moldando a nossa adoração, e aí talvez vamos ter que voltar, né, à adoração antiga. É um tópico que é até bem importante que eu coloquei aqui, que é como o celular no bolso, ele rouba a voz de Deus. Total. Por quê? Né, usa o celular no culto, ele ativa o quê? Pequenos picos, né, de dopamina toda vez que chega uma notificação. E aí tu vê aquela notificação, tu já fica pensando, quem é? Quem é? Será que é emergência? O que aconteceu? O que aconteceu? E aí já era. E é interessante que estudos mostram que se você é distraído quando você está focado em algo, você demora em torno de 25 minutos para voltar ao mesmo nível de concentração que você estava. Agora imagina, você está numa pregação. Aí a palavra, a gente não tem mais o costume de levar a Bíblia impressa. Só o celular. E aí tu tá ali, e aí tu tá lendo o texto, e o pregador fala, abre lá e tal, e aí tu abre quando ele, pinga a notificação, qual que seja for. Você perdeu a concentração para voltar naquela mesma profundidade e acompanhar a palavra que está sendo pregada, você demora 25 minutos. Perdeu a pregação. Então, praticamente, o celular no bolso, ele vai roubar a voz de Deus, né? A área da educação já entendeu isso, né? Hoje os celulares são proibidos em âmbito escolar, por causa da questão de concentração. Claro, tem um lado crítico que o celular é uma tecnologia que é uma ferramenta para que contribui à educação, sim, de fato. E a gente usa isso, mas de forma controlada. Mas em relação à educação, já percebeu isso? Nas igrejas também é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque a distração, ela é uma das armas mais sutis contra a vida espiritual. E nós, como eu disse antes, a dopamina ela não é ruim, mas nós como estamos vivendo exageradamente dopaminados e tal, e aqueles estímulos estão vindo que a gente precisa sempre ser estimulado. E aí o que acontece, né? Qualquer pico, qualquer algo que venha nos, né, tirar a concentração, a gente perde todo o profundo. E aí por isso que rouba muitas vezes a nossa atenção, né? A atenção da pregação da mensagem. E aí, Rodrigo, né? Não sei se já aconteceu contigo, você já percebeu como é difícil a gente ficar 1 hora sem olhar o celular, né? É muito difícil. Cara, é terrível. Já ficou? Tem hoje agora os detox de dopamina. Ou seja, tu liga teu celular às 6 horas da manhã e tu só vai
pegar ele de noite, né? Exato. E eu percebo muito, e tu sabe como? Olhando séries. Quando eu olho muita série, parece que as séries perdem o sentido. Uhum. E aí eu fico 3 dias, 4 dias sem olhar série alguma. O que que acontece? Opa, as séries começam a voltar a ser legais. Ou seja, a gente fez um detox de dopamina. É a Isso. mesma coisa, ficamos um dia sem mexer no Instagram. Um dia. Claro que a gente trabalha com isso, trabalha, né? Mas se a gente ficar um dia sem mexer no Instagram, no outro dia, quando tu volta, parece que o Instagram já começou a te satisfazer. É como uma droga, né? É. E aí tu tá ali, né? Agora pensa, né? Esses estímulos ocorrer dentro do culto, né? E é interessante, né? O uso do celular no culto. Você acha que é um problema real dentro disso ou é apenas um exagero, um conservadorismo exagerado? Pela minha experiência, é real, tá? Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui. No nosso, nós tínhamos um grande problema que era por conta. Tá vendo como a gente sempre trabalha para nos agradar? Às vezes a gente até mascara como a gente quer. Não, eu quero resolver um problema, mas sempre termina no agrado. Nós tínhamos um problema muito grande no nosso louvor, que era a questão das músicas, as pastas de música. Esteticamente não fica legal também ali, né? Sim, Aquelas pastas e tal e tudo mais. Então a gente foi para onde? Pô, vou fazer uma tecnologia. sim, Porque o que é que acontece? Às vezes chega na hora, porque a gente sabe que a gente tem músicos excelentes, mas a gente sabe que nem todos às vezes estão no mesmo nível, precisa de uma ajuda, de um sim, estilo. Eu mesmo, às vezes, preciso olhar para uma lembrança, porque são, né, são tantas músicas, são tantos louvores, tantas notas, enfim, que a gente tem que sim, decorar, ajuda muito. Então, o que que a gente fez? A gente achou um aplicativo onde a gente consegue concentrar tudo ali, os nossos louvores, a gente monta os repertórios antes do culto, sim, e e durante o culto, para a gente tocar aquele louvor final, porque a gente sabe que não tem também como o cara tá falando, né, pregando de uma coisa e o cara vai lá e canta outra totalmente diferente. Então, onde sim, que a gente ajuda, né? Então a gente vai para o aplicativo e pá, tá escutando, botei esse louvor, botei esse louvor. E distrai muito isso. Muito, demais. É real porque o que acontece? Eu tenho negócio, né? Então, às vezes, entra uma mensagem de alguém procurando o negócio. sim, E é muito difícil desligar. Hoje eu consigo tirar, sou muito xingado por isso, de não responder pessoas, por exemplo, no domingo. Domingo eu desligo total. Sempre falo, ó, sim, deixa a dica, quer falar comigo, me liga, porque sim, não vou ficar olhando. Porém, todavia, eu não respondo ninguém, não olho Instagram, não olho nada. Às vezes, quando tem alguma postagem, ela tá. Você seleciona ali, né? Pra, sim, pra ela entrar ali no feed e tal. Mas eu não respondo ninguém. Porém, o celular tá ali. E a gente tá sempre olhando. Eu gosto sim. de jogar um joguinho no celular, uma coisa assim. Que Então, o são os celular, estímulos, que é um né? outro estímulo. E eu tô assistindo uma série que eu gosto muito, mas ali, jogando algum jogo e Sim, prestando atenção. Prestando atenção, não, né? Obrigado. Mas no culto distrai demais, porque o que que sim, acontece? Sabe, às vezes incomoda muito a questão, às vezes tem uma palavra assim que o ministro conseguiu te pegar. E tá toda a igreja assim assistindo. E aí, às vezes, tem aquele que esquece de deixar o telefone no silencioso, modo avião, enfim. E ah, toca. toca. Ele não distraiu só ele, né? Foi Foi uma carrada de uma gente. igreja inteirinha, praticamente. E aí a Sim, gente consegue entender que esse número que o senhor falou, esse sim. dado que o senhor trouxe, ele é Imagina a pessoa voltar até. real. Ele é real. Sim, E aí, às vezes, foi num momento assim, ó, do final da administração, sim. Que né? vai pro apelo, que vai para Que vai pro exatamente, envio, né? vai E aí, coroar a mensagem e foi nesse momento. concentração Fechou a termina, torneira, né? A gente costuma até dizer, tu fechou a torneira voltar. do céu. Não tem como. Então, assim, eu acho, não, eu tenho absoluta certeza que distrai muito. E até tô me sentindo culpado aqui que vou fazer uma campanha aqui Vamos pra colocar gente um baú no início da voltar. igreja. Vou Cada pensar um em algo deposita pra os seus gente poder celulares trazer. aqui. Porque Sim, o dado mexeu muito comigo. Imagina 25 minutos, o senhor sim. falou, né? Para vinte e demorar a cinco voltar minutos ao para mesmo nível de voltar ao mesmo concentração. nível de É no concentração. nosso trabalho. Muitas vezes tu não abre o celular para fazer uma coisa quando vai estar fazendo outra. Sabe, muito, muito. Aqui, esses dias, a gente cometeu um erro aqui, porque eu tenho
um super foco em algumas coisas, né? Sim. E me atrapalha muito. Por exemplo, eu não consigo começar a fazer outra coisa se eu não terminar uma. Então, eu tenho alguma coisa para fazer aqui, eu tenho que editar. Às vezes, Sim. cara, é só tu dizer assim, não, eu só preciso que tu entre ali e tu aperte ali. Sim. É uma dificuldade extrema, eu não consigo, eu apago e eu tenho que terminar isso aqui. Sim. Mas quando eu desconcentro, cara, eu largo de mão e vou ter que fazer no outro dia. Porque Sim. não consigo voltar à concentração. Sim. Então, o dado é real. O dado é real. Sim. Não consigo fazer. Ainda mais tem aquilo que é natural, né? Não Sim. consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E um dos caminhos para correção, né, que eu acho importante até a gente voltar, né, a estimular isso na igreja, né, que a gente chama de práticas de desconexão santa, vamos usar essa palavra, né, Isso aí. Gostei. principalmente incentivar as pessoas a usar a Bíblia física. Física. E aí e o celular, né, claro, de preferência, né, botar no modo avião aí, mas dificilmente, né, consegue. Mas se tu estimular a leitura bíblica também, além de diminuir essa questão da luz da tela também, né, colabora para que você realmente fique focado, né? Grandes ferramentas também, por exemplo, que nós aderimos e depois nós tiramos foi a questão do projetor, né? A gente sempre vai falar de alguma palavra, a gente bota num telão, justamente para conseguir fazer com que as pessoas, mesmo com a Bíblia no celular, Sim. elas leem, né? Então, é complicado, cara. Acho que Sim. é Outro polêmico. ponto importante sobre esse tema, e aí tem muito a ver com o título, né? Que também é o perigo de buscar o arrepio, né? Em vez de arrependimento. E é interessante, porque a dopamina ela pode nos treinar, né? A procurar a sensação certa. Chorar, Isso aí. sentir calor, ter arrepios aqui, né? Perfeito. E confunde isso com a presença de Deus. Presença de Né? Deus. A dopamina nos leva a isso. Então, embora Deus possa agir com sinais físicos, Deus pode agir sim, de fato, né? O verdadeiro fruto é visto na transformação do quê? Do caráter, né? E na obediência. Isso E aí, uma fé baseada só no que sentimos, né? Como um casamento, né? Vivendo somente em momentos românticos. Ou seja, não dá certo, né? A relação não resiste ao tempo, né? Se não houver um compromisso diário, né? No caso, o amor. E aí eu trabalho muito a questão do casamento aqui. Não vou entrar em detalhes porque não é o tema, né? Sim. As pessoas acham que casamento é paixão. Paixão é um sentimento, né? E todo o sentimento ele vem e passa, né? Casamento é viver amor. Amor vem do verbo amar. Amar é uma ação. Eu amo, tu amas, ele ama, né? Ou seja, eu tenho que fazer aquilo todo dia, né? É um grande tema aí pra gente. Não, e é importante essa questão do arrepio em vez de arrependimento, né? Voltando aqui. Você já chorou assistindo algum filme, Rodrigo? Já, sou chorão. Sou sentimental, cara. E se você assistisse esse filme 10 vezes na mesma semana, você choraria todas as 10 vezes? Não. Dificilmente você choraria. Dificilmente. Porque o sentimento, depois de satisfeito, eles precisam o quê? De um tempo pra voltar, né? De um tempo pra você sentir o mesmo. É como se a gente sente saudade de uma pessoa. Você tá com muita saudade. Aconteceu isso muito comigo. A gente veio embora pra cá, nossos pais ficaram lá a 400 quilômetros de distância. Eu via eles uma vez por ano ou 2 vezes, na Páscoa ou no Natal. Você ia lá, matava a saudade, ou seja, tu tava com algo, eu só quero ir pra lá, eu só quero ir pra lá, tu tava com algo desesperador dentro de você. E aí tu vai lá, mata a saudade, ficava 2, 3, 4 dias e voltava. Ou seja, até eu sentir a mesma saudade que eu estava sentindo há 5 dias atrás, antes de ver eles, né? Após a volta da viagem, ia demorar um processo muito longo. Sim. E aí o que acontece? Aqui que surge o grande perigo, né? Desses estímulos. Porque quando ficamos em sentimentos, ou arrepios, né? O choro, e aqui entre aspas, na presença de Deus, né? Ficamos envolvidos numa fé o quê? Sentimental, né? Exatamente. E é que ela existe, na verdade nem existe, né? É. Só um modo de falar, uma fé. A fé não é sentimental, né? Eu me lembro que eu escutava as pregações quando eu era pequeno. O que é a fé? A fé é como se fosse um poço onde você não enxergasse nada, mas tu só escutava a voz do teu pai e dizia, pule que eu te seguro. E aí o que acontece? A fé é você pular no escuro,
Porque mesmo tu sabendo que aquele poço era profundo, tu sabia que a voz que vinha de lá era do teu pai, da tua mãe, que iam te acolher. Exato. Né? Ou seja, o que é fé? A fé é uma ação. A pessoa que vai se atirar naquele poço, ela tem medo. Ela tem um sentimento de medo. Certeza. Mas mesmo assim, ela se atira. Então, fé, ela é algo racional. Ou seja, eu aplicar a fé e dizer assim, não, Deus vai fazer isso, eu profetizo, não, eu sei que Deus vai melhorar, é algo muito mais racional do que, claro, racional e espiritual, do que sentimental. Aqui tem a confusão do sentimento com o espiritual, né? Exatamente. É a questão tricotômica, né? O espiritual vem do espírito, o sentimento da alma. Aí a gente confunde muito essa questão de sentimento e espírito, né? E aí, então, o que acontece, né? Nós, né? Enfim, vivemos uma fé sentimental, como se é que existe isso, e esquecemos que a fé também ela é racional, principalmente racional, né? E espiritual também, né? Então precisamos nos arrepender, e o que acontece? Arrependimento é uma ação, um exercício que muitas vezes vai contra a nossa vontade. Ou seja, um jovem diz, Deus não está mais falando comigo. Mas não é que Deus não está falando comigo, né? Muitas vezes o Senhor quer levar você a algo mais profundo. Esse algo mais profundo é o silêncio, né? É você agora exercitar essa tua fé, né? E aí então por isso que vem os perigos, né? Como eu disse antes, de a gente buscar arrepios, né? Em vez de arrependimento. Sim. Ir ao culto pelo momento do culto, né? Perfeito. E não pela palavra pregada. Perfeito. E aí vem aquela ideia, até a gente falou na outra vez lá com o pastor aqui, Mateus, que ele mencionou isso. As pessoas vão pelo momento, e aí o que acontece? Se as pessoas vão pelo momento, ela vai gerar um sentimento nos espectadores. E aí quando gera esse sentimento, o que acontece? Você vai ter que estar sempre inovando. Porque, como eu disse, o exemplo ali da saudade que eu falei antes, né? Você precisa, para você sentir a saudade do mesmo nível de profundidade que você estava sentindo, você precisa de um tempo, né? Então, esse tempo não tem. Então, as igrejas têm que moldar, as igrejas estão sempre colocando algo novo, luzes diferentes, telão novo, todo um nível de acessório, porque estão sendo igrejas que estão alimentando algo perigoso, que é não a dopamina em si, mas o excesso da dopamina. E aí, então, Rodrigo, né? Você já viveu, então, um período, né, falando da sua vida, onde você sentia nada nos cultos? Já pensou isso? Eu, na minha adolescência, muitas vezes. Né? Não, a gente... Eu não foi só na adolescência, mas né, porque eu não me converti na adolescência. Mas muitas vezes. O que mudou a minha visão, né, para a conversão desse momento, que é o que a gente nossa igreja está trabalhando muito nesse período. Sim. É um versículo conhecido de todos aqui, né? E João 10, 27, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, acho que o maior desafio neste momento da população cristã em geral é parar de ouvir muitas vozes. Que eu acho que hoje é o que mais está nos atrapalhando para conseguir. Posso abrir um parênteses? Com certeza. Eu acho muito interessante essa parte, falou assim, muitas vozes. Mas por que a nossa geração está escutando muitas vozes? Que ela precisa de um estímulo e ela está o quê? Como eu recebi um estímulo aqui. Exato. Esse estímulo aqui, de novo, não vai ser suficiente. Exato. Então eu procurar uma outra voz que vai provocar em mim um outro estímulo, né? E eu sigo procurando vozes. É por isso que a gente tem os decepcionados com a igreja. De forma geral. Perfeito. É por isso que a gente tem os decepcionados. Porque o que acontece? Ele vai lá na igreja, na Philly, e aí ele escuta o pastor Jonas falando A. E aí gerou. Aí ele vai no segundo, ainda gerou, porque ele foi uma vez na semana, né? Ele não vai todos os cultos. Sim. Ele é domingueiro. Mas no terceiro domingo, né, vamos usar só o domingo aqui. Sim. No terceiro domingo, já não aconteceu. No quarto, veio a decepção. Sim. Eu só tava no arrepio. Entende? Aí o que ele vai? Não, vou lá na MAPS. Sim. Aí ele chega lá na MAPS, nossa, ele vai ver o mistério de louvor que é maior, né? Sim. Eu tô falando de quantidade de músicos, né? Sim. É maior, já, consequentemente já é uma música diferente, já é outro, já tem um avivalista lá no canto.
Eu tô falando de números, tá, gente? Não qualidade de igreja, porque eu amo as duas, já fui lá ministrar lá. Então não me entenda mal, por favor. Não, pode seguir. Aqui. Pode falar da filha, eu autorizo. Então o cara chega lá na Maps agora e ele Sim. Entende, aí vem lá o pastor Júnior, o próprio Rodrigo, o cara foi pregar, meu Deus do céu. Foi ocultaço. Foi ocultaço. Aí ele vai no outro domingo, que é de manhã, né? Aí eu já chego lá meio com sono, já não é o mesmo culto, a dopamina já não veio, já decepcionou. E aí ele vai para outra terceira igreja. E aí ele começa a caminhar, só que os problemas dele são os mesmos. Aquilo que ele não consegue enxergar. Sim. Porque as pessoas estão falando, né? Porque o contraste que eu gosto nisso tudo é porque eu tenho o cara que tá ainda vivendo de dopamina. Sim. E aquele cara que, aos trancos e barrancos, ele entendeu. Sim. Alguma coisa ele entendeu. Perfeito. Eu acho interessante isso, assim, a dizer, a dopamina é algo que Deus colocou. Exato. Né? Ela, como tu usou antes lá outrora, ela é uma isca. É importante. O excesso, como tudo na vida, o excesso, sim. É ruim. O excesso cria uma dependência. Mas essa isca, a vontade, a acolhida, o café, no início, o cheiro do café, isso a aí. Recepção, para quem gosta de café, né? Não a recepção é algo muito importante. O abraço do irmão, a comunhão, o louvor top. É muito importante. Mas, né, o importante ainda mais é levar ao mais, né? Voltando à questão do claro. profundo, né? É por isso que depois a gente anota mais um tema aí que a gente precisa falar. Já temos vários. O discipulado, né? O acompanhamento Sim. daquele que chega. Porque eu acho que aí a gente vai conseguir, hoje, Sim. quebrar a dopamina. Mas claro que a gente tem aquele termo, né? Que as pessoas não querem mais conversar, se abrir com ninguém, enfim. Sim. Mas, né, fica para outro programa. As pessoas são tão sociais nas suas redes sociais que não conseguem trocar por causa da paciência. Exatamente. As pessoas, por causa, novamente, volta a aceleração, né? Eu conto isso, sabe por quê? O Hierro tinha um problema de falar, né? Ele trocava o S pelo T. Sim. Ele não falava sapo, ele falava tapo. Aí a gente foi na fonoaudióloga, e eu achei bem interessante aquela fonoaudióloga, aqui de São Leopoldo. Ela trouxe, assim, o que está acontecendo com as crianças de hoje. Na época ele tinha 4 anos para 5 anos. E ele falava, pela idade dele, estava falando muitas palavras erradas. Né? Sim. Ela falou que o que acontece? Com o aceleramento das coisas, né? Esse excesso. E aí ela também culpou, como profissional, culpou as telas também, né? E aí, claro, e eu como pai também falhei, né? Porque é mais confortável tu atira um celular para criança. E não Sim. tem como, né? Hoje tu passa numa vitrine de loja, tem uma tela. Exatamente. Não tem como fugir dessa realidade. O que acontece? As crianças não estão concentrando. Aí o que acontece? Ele não consegue concentrar, atrapalha o desenvolvimento de ele memorizar. Isso porque aí. a concentração gera uma memorização, e essa memorização, no caso, abrindo aqui agora para a questão de fé, gera a transformação, né? A criança em si, ela não tem concentração, a memorização dela é falha, ou seja, ela não conseguia memorizar o som das palavras. E aí, esse foi um dos primeiros diagnósticos que ela disse, olha, precisa concentrar. E aí, em vez de ela deu, cara, um calendário pra gente treinar as palavras, sim. ela falou, não, sabe o que tu faz? Estimula eles a montar como, por exemplo, um quebra-cabeça, um joguinho, mas que ele fique pelo menos 20, 25 minutos. Tu não sabe o quanto foi difícil isso. Mas eu sei, tu manter uma criança 20 minutos fazendo a mesma coisa. Ela dá 10 minutos, ela já troca, ela já vai pra outra. Agora tu joga na vida, agora voltando ao assunto das pessoas que vivem esse excesso de dopaminas. Nossa. Elas estão sempre à procura, troco de igreja, porque, né, o sentimento, de novo, que contribui para que a dopamina venha a surgir, ele precisa de um tempo, né, e esse tempo vai além de um domingo para o outro. Exatamente. E aí a pessoa assim, achei minha igreja perfeita, mas a igreja perfeita demora 3, 4 semanas, né? E o que acontece? É que nem a gente fala assim, antigamente tinha carteira de trabalho, né? Tu olhava pra pessoa, tu julgava pela carteira de trabalho o número de assinaturas que ela tem, né? Hoje tu faz uma pergunta pra pessoa assim, tu tem quantos anos de fé? A pessoa, 10 anos. Em quantas igrejas tu passou? Em 20. Querida. Eita. Querido, vamos ter que fazer uma avaliação aqui. O que tá acontecendo? Por quê? Porque todas as igrejas vão ter os mesmos problemas. Exatamente. Todas as igrejas vão ter as mesmas fofocas. Todas as igrejas... Por quê? Seres humanos, pecadores. Porém, né, é lógico, abertos a
ou arrependimento, né? Isso Então aí. acontece. Então em todas as igrejas ela vai encontrar, essa pessoa vai encontrar um atrito e ela vai ter que estar toda hora trocando, até que um dia vai terminar as opções para ela. E aí o que acontece é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Aí vem os desigrejados, porque para eles já não é mais interessante. Tanto Sim. que hoje nós temos um número. Você vê aí, por exemplo, os vídeos virais, né? Dentre os vídeos virais, sempre tem o vídeo de alguma mensagem, alguma pregação, alguma coisa assim. Que ela serve para todos, independente da religião, da fé, do Sim. credo da pessoa, independente, né? Hoje os louvores, por exemplo, nós vimos, a gente vê louvores sendo cantados, né? Não vou dizer ministrados, cantados em todos os palcos do mundo inteiro. Sim. Né? Hoje aqui falando de Brasil, por exemplo, você vê o funkeiro cantando louvor, tá, porque o acesso ficou maior, né? A culpa é da tela, né? Sim. Conseguir ver. Mas hoje a gente vê dificilmente, quando você pergunta assim, cara, conhece a Cristo? Às vezes a pessoa até prega pra ti. E aí, cara, mas e qual Sim. igreja tu vai? Não vou à igreja porque Sim. é um sistema religioso, enfim. A desculpa moral que tinha outrora, né? E eu falo isso, a minha avó, né, que já faleceu, ela dizia assim: não, eu não vou na igreja, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Essa mesma desculpa moral tá colocando, né, tipo, trazendo como uma desculpa atual hoje, né? Exato. Ah, porque eu fui magoado. Não é que tu foi magoado, é que teus estímulos não foram saciados. Isso. E aí, enfim, você culpa. Isso. Hoje nós queremos o quê? Se a gente pegar e fizer uma pesquisa aí, hoje a maioria das pessoas, quando vocês perguntam a respeito de um pastor, por exemplo, né? Hoje já caiu um pouco, não muito, um Não pouco, muito. tipo, o pastor só rouba, só quer dinheiro e tal, tudo mais. Né? Sim. Mas quando a gente vai falar de dentro da igreja, o que as pessoas mais reclamam? Ah, eu não consigo a atenção do meu pastor direto. Né? Sim. Justamente por isso. Por conta da dopamina. Porque o que eu Sim. quero? Eu quero aquilo que ele tem. Sim. Né? Então, quando ele está pregando, naquele início, nossa, é lá em cima, é o cultaço, como a gente está falando, né? Sim. Nossa, É o melhor pastor do mundo. Cultaço é o melhor pastor do mundo. Bah. Aí você conversa a primeira vez, que sempre tem, né? Sim. Corre atrás, vai conversar. Nossa, o pastor Jonas, meu Deus ele é muito do céu. inteligente. Ele é muito inteligente, é muito sábio. Nossa, ele me deu uma direção e eu consegui resolver um problema. Ele sabe, mas daqui a pouco já não é mais o cara interessante. Porque ele ficou burro. Já ficou. Já não é mais sábio. Não é. A ponto, né? Já não sei se é mais. Sim. Acho que o pastor mudou. Na verdade, ele sempre permaneceu o mesmo. Exato. Porém, não te trouxe o agrado que tu precisava para. Exatamente. Então, acho que para saciar esse teu vício. A dopamina, ela hoje, como a gente fala de forma geral, né? Sim. Como Neemias, assumindo a culpa, né? Sim. de Jerusalém. Acho que nós precisamos nos atentar a isso e conseguir trabalhar de uma maneira em conjunto de sair da dopamina. Sim. E chegar na fazer entender adoração. Como, por exemplo, assim, e aí de novo, né, o caminho de correção, né, de ideias, ensinar, né, no nosso dia a dia, claro, e também quando a gente fala de ensinar, trazer para nossa vida também, de que Deus também se revela no comum, né, na leitura diária, no serviço ao próximo, na perseverança, e aqui é difícil porque tu tá acelerado, né, mesmo quando não sentimos nada especial. Ou fui no culto, esse culto parece que não rendeu. Mas tem que dizer, tá, mas não rendeu por quê? Talvez essa compreensão de que não rendeu é uma maneira que Deus também tá falando contigo, né? Sabe que eu tive duas visões diferentes de culto. Uma quando eu era solteiro e outra quando eu era casado. Né? Eu nasci num lar cristão, tive esse privilégio. Então o que acontece? Quando eu era solteiro, eu ficava no louvor e eu gostava do culto jovem, da bagunça, da pipoca, mais para namorado do que para cultuar Deus, né? Precisava desses estímulos, eram um dopaminado, né? Sim. No jargão do cristão é um sem vergonha. Né? Mas, baterista. O baterista. Não, mas eu não era baterista. Mas era como se fosse. O que acontece? No momento, a pregação, o pastor estava pregando,
Eu não prestava atenção em quase nada. Exato. Absolutamente nada. No momento que eu casei, a gente veio embora para cá, ficamos distante dos pais. E aí eu comecei a entender, não, agora eu sou um homem de família, um homem da casa, um Isso marido. aí. Então o que acontece? Eu tenho que absorver algo para aplicar na minha vida. Exato. Eu chegava na igreja toda a pregação de quinta-feira que tinha, de domingo que eu pudesse ir no culto, eu anotava os tópicos. Podia ser do irmão A ou B, não tinha julgamento A de homem ninguém. Podia Sim. ser do irmão Francisquinho até o pastor principal. Eu pegava cada tópico, porque eu entendi assim, não, agora eu preciso melhorar a minha vida para mim ser um marido melhor, um esposo melhor, futuramente não era pai naquele momento, um pai melhor. Então, isso ajudou, né, a ser perseverante. Teve vários cultos que eu nem vi a hora que o irmão disse assim, amém, encerramos o culto, porque, tipo assim, parece aquele culto de uma voz só, meio monótono. Mas eu absorvi tantas coisas naqueles tópicos, só os tópicos que o irmão pregava, do testemunho que ele dava, né? Então, esse eu acho que é um caminho da correção também, a gente entender que hoje nós não conseguimos jejuar. E eu vou ser sincero, não é pela questão de comer, porque muitos fazem jejum para emagrecimento e conseguem. É por a questão de que tu tá ali no dia a dia, quando tu para, não, hoje eu vou fazer um jejum. O jejum vai muito além de parar de comer. Eu fazer uma entrega, mesmo Isso que esteja no aí. trabalho, mas eu não consigo me desligar. Isso Eu não aí. consigo focar somente em Deus. E aí, mas, né, por mais que seja doloroso, a gente tem que voltar a ter essa prática. Terminar de ler um livro, né? Eu sempre botei como meta ler um livro. Hoje nós somos a geração das séries. Eu Isso gosto aí. de série, de filmes. Aí o que acontece? Um livro tu vai ler, tu demora 15 dias pra descobrir o final, né? Ou seja, tu fica naquela ansiedade, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas esse exercício, ele contribui também, né? Não deixa de ser uma das formas que é, como eu disse no início lá, de um detox de dopamina, eu Sim. aplicar isso. Ou ler a Bíblia, né? Quantos de nós leram a Bíblia? Quantos de nós estão lendo a Bíblia? Ah, mas eu li uma vez só. Já tá bom, já é suficiente. Mas a segunda não consegue ler. E aí tu começa, pega aplicativo de áudio, ok, tudo certo. Mas tu acelera que tu tá caminhando na rua, correndo, escutando o Cid Moreira narrar a Bíblia. Não é a mesma coisa. Você tá pensando se você vai tropeçar ou não, em vez de preocupar no texto bíblico, né, em si, né? Então a gente tem que fazer isso. É por isso que eu não. Por isso que eu falei antes, né? A gente não pode ficar espiritualizando tudo. Mas faça o exercício em você que está em casa. Vou dar um exemplo da minha vida. Teve um dia que a gente estragou o computador aqui, agora faz umas 2 semanas atrás. Umas 3 semanas. Por isso que eu fui procurar as coisas aqui, mas onde é que tá? Eu vi que tu fez o marketing lá da... Isso aí. Aí deu um problema no computador, tive que arrumar. E aí tinha programa de noite aqui no estúdio, né? Programação à noite. Então, assim, eu tinha que arrumar e ajeitar tudo isso. Eu arrumei tudo, ajeitei tudo. Sim. Fui pro ensaio, né? Que a gente tem ensaio na segunda-feira lá. Terminou lá, eu voltei pra cá. Cheguei aqui, saí daqui umas quase 3 horas da manhã. Pergunta o que eu comi. Não comeu nada. Mas fez um jejum nada, forçado sem comer nada. Nada. Porém, todavia, outro dia, vim pra cá, disse, agora, né? Amanhã tem culto, não. Vou jejuar aqui pelo meu povo e tal. Que luta. Parece que é como umas palavrinhas mágicas, assim, ó. Vou abrir um jejum. É sempre assim. Quando a gente 30 minutos. Parecia um Meu Deus do céu. Parecia um trovejão na barriga. Um trovejão na barriga, um mau humor. Pior que é assim. Mas por quê? Justamente porque... E aí, claro, vamos comparar as duas coisas aqui. Numa, eu tinha que entregar algo, né? Sim. Então tava... O foco, a concentração. Sim. Você não se lembra de comer, não lembra de beber, não lembra de nada. Eu lembro que por horas, nem no banheiro eu fui. Eu sentei aqui e daqui eu não saí. Horas e horas. Sim. No dia do nosso lançamento do evento, Sim. tanto eu quanto a Gé, nós ficamos o dia inteiro sem comer nada. Tava jejuando pelo evento de maneira nenhuma, porque a gente tava correndo pra lá, correndo pra cá, não deu tempo de comer, a gente optou por não comer. Sim. Mas quando a gente vai abrir um jejum, parece que o céu desaba em nossas cabeças. Mas não é o que acontece. Concentração. Sim, porque sim.
a gente vai fazer um jejum, diz, Senhor, eu vou abrir um jejum e tal. E aí você vai lá, eu sei que cada um tem uma maneira, né? E tudo Sim. mais, mas a gente sabe que o padrão é, vou matar a minha carne, né? Meu E Deus. não acontece. Mas Sim. por quê? A concentração, o aprofundamento. É a Sim. hora que tu te prontifica, não é que Deus Sim. misteriosamente vem e limpa tudo a teu redor. Não, é porque nessa hora tu te condiciona. E aí o teu cérebro vai lembrar que tu te condicionou a isso. Sim. Não gera dopamina nesse momento. No jejum não tem dopamina. Não, tu tá contra as tuas vontades. Tu tá literalmente crucificando o seu eu. Exatamente. E aí Por que não funciona, né? é uma Justamente por luta. isso. É uma luta. Eu nunca vi alguém dizer assim, e como eu amo fazer jejum. A não ser se for para emagrecimento, para fortalecimento do seu corpo. Aí parece que as pessoas fazem jejum tranquilo. Mas quando você traz assim, não, vou fazer um jejum para entregar ao Senhor. Eu tenho um amigo que. Mas olha como é interessante. Tem um amigo que ele fez. Ele tava gordinho e tal. E ele precisava, porque era questão de saúde, emagrecer. E ele não era tão gordo assim, sabe? Não era tão pesado. Mas ele precisava emagrecer um número X de peso. Sim. Para que ele conseguisse fazer cirurgias e tal e tudo mais. E aí o médico optou para ele disse, cara, vai pro jejum intermitente, que é uma grande vez. E ele, cara, vou fazer. E ele começou esse jejum intermitente, isso foi uma luta, só que, claro, depois dos primeiros dias, né, depois daquele período de resiliência, insistência, aqueles duros dias, ele ficou normal, assim, conseguiu, sabe, já não sentia mais falta da comida, enfim. E aí a gente conversando, ele disse assim, daí, sabe o cara que me deu um estalo, assim, se eu consigo ficar todo esse tempo sem, eu vou juntar isso aqui com a minha fé. Sim. E aí ele passou a abrir mais jejuns, porque o corpo já estava acostumado, a mente já estava doutrinada. Ele começou a aplicar jejuns e ele começou a estudar mais palavra. A concentração dele mudou da água para o vinho. Sim. E, cara, e tu via, tu enxergava o resultado no falar do homem. Sim. Quando ele ia falar alguma coisa da presença a respeito de Deus, ia ministrar uma palavra, alguma coisa assim, sensação de, algo diferente. Cara, onde é que esse cara tá? Eu quero estar lá, porque o cara parece que tá no céu. Outro nível. Exatamente. É outro nível, que esse cara tá acima, tá nas nuvens. E de fato tava, mas olha o quão importante é a concentração. Então eu acho que talvez de forma individual, não coletiva por cristão, mas de forma individual, é a gente conseguir doutrinar a mente para que a gente consiga viver esses momentos, né? Sim. Porque para jejuar de tempo em tempo, enfim. Sim. Sabe que o jejum, a oração, a leitura da Bíblia, na teologia chamam-se de disciplinas espirituais. O que é disciplina? Disciplina, desde a escola, disciplina é algo que meio vem para te mudar algo, mas nunca é em primeiro momento prazeroso. Exatamente. Então quando a gente fala assim, o jejum é prazeroso? Claro que não. Ler a Bíblia é prazeroso em primeiro momento? Também, claro que não. Orar 20, 30 minutos é prazeroso em primeiro momento? Também não. Mesmo que tu sabe que estar na presença de Deus é prazeroso. Mas isso é um processo, vem um processo. Então, quando a gente fala dessa questão das disciplinas espirituais, é um exercício que nós temos que fazer, e por isso que eu falo que muitas vezes, né, eu volto àquele tema, a nossa fé é espiritual, mas ela também é racional. De eu me colocar, de eu vencer a minha fome, né? Até, claro, até o meu corpo se acostumar, né? No momento que se acostuma, e aí como você testemunhou, né? O seu amigo, sim, de fato, ele tá um outro nível, porque ele tá, enfim, crucificando o eu dele, está mais próximo de Deus. Eu percebo muito isso quando eu comecei a ler livros todos os dias. Minha oratória melhorou. Exato. Meu raciocínio rápido melhorou. Muda tudo. Né? Então, são coisas que devemos fazer. E quando a gente fala na nossa questão de fé, nós precisamos fazer isso. Né? E aí volto, né, como eu repeti antes, né, tem aquela questão da mania hoje, do detox da dopamina, a gente fazer isso. Né? E fazer isso aplicando as disciplinas espirituais. Nós vamos crescer em conhecimento e graça. Né? Exato. Vai ser algo grandioso. Né? E aí, para encerrar, que eu estava vendo que tem um passou aqui, um outro tópico que eu ia mencionar é que curtidas não são coroas. Por que curtidas não são coroas, né? Muito bom. Porque a gente tá sempre naquela recompensa da curtida, né? E como cristão também,
tu quer ali aquela curtida. E aí o que acontece? Até como pastores, se querem estar na mídia, eu acho isso válido, né? Eles estão pregando mais como uma forma de produzir conteúdo do que realmente trazer uma palavra de Deus. Eu não estou falando que esses pastores estão fazendo, mas pode ocorrer o perigo de alguns, né? É uma linha, né? E aí cabe a autoanálise nossa, de eu produzir um conteúdo, produzir uma pregação, uma palavra, mais para levar o conteúdo em si do que realmente entregar algo que Deus colocou no nosso coração, né? Então, isso já aconteceu várias vezes comigo, porque tu cria uma ideia de postagem, e aí tu faz as primeiras palavra que o Senhor mandou falar, na segunda, na outra tu tá fazendo automático, mas eu tenho que sentir obrigado, porque eu tenho que manter atualizado o meu Isso. feed, eu tenho que manter atualizado, aplicar o Reels, e aí o que acontece? As palavras saem vazias, né? Tipo assim, nada com nada. Claro, se é a palavra de Deus, ela vai produzir Exato, algo, né? exato. Mas falando às vezes exemplos e histórias, né? E aí é importante, porque quando a gente mede aí no nosso relacionamento de produtor de conteúdo, a nossa fé, enfim, a nossa espiritualidade pela resposta do público, ou como a gente está entregando, nós esquecemos que a maior galardão que a gente espera vem de Deus e não Vem de vem de Deus. curtidas e tudo mais, né? Ou seja, muitas vezes uma pessoa, né, se frustra porque postou um vídeo cantando na igreja, né, e recebeu poucas visualizações. Então olha assim, bah, olha o trabalho que eu fiz, né? E o problema não é a rede social, se essa pessoa se frustrou, mas é o próprio coração que busca uma validação errada, né? Isso. Porque a validação mais correta é da palavra de Deus, é do Exato, próprio Deus, exato. não é de curtidas, né? E aí, claro, novamente, vem tudo. Onde é que essa pessoa está inserida? Ela está inserida num ciclo vicioso. E aí que eu falo, porque eu estava nesse ciclo vicioso de postar, de postar, de postar, de criar conteúdo, e eu pensei assim, não, mas tudo que eu estou fazendo aqui não está sendo algo da minha essência, Isso está aí. sendo algo muito no automático, né? E aí, né? Eu sou um questionador nato, né? Então sempre, né, a gente já tá caminhando Sim, junto há um tempo, né? Eu tô sempre sim, questionando, mas tá, mas isso aqui, mas eu opino, mas sempre pergunto também. sim, Eu postei essa semana 2 conteúdos assim, né? Que eu sim. falei pra Gé, eu tô preciso, Vou falar algumas sobre pessoas os me pediram teus. também, cara, te Sim, falo tão bem lá no teu programa e tal, né? Pô, libera uma mensagem pra nós, sim, fica legal e tal. Eu disse, fantástico. vou fazer, vou ver o que Sim, vai dar. Até brinquei com a Gé aqui, amor, tá dando até mais comentários do que os próprios, algumas coisas de alguns sim, programas e tal. E aí postei no primeiro dia, postei no segundo dia. Daí o Instagram ele vem e tipo, nossa, parabéns, você alcançou sim, tantas pessoas. Você fez, sim. O desenvolvimento dessa tua postagem, não sei o que lá. nossa, você teve mais de. Eu ainda lembro da primeira mensagem do primeiro vídeo. Você teve 500 visualizações em apenas 1 hora, Sim, sabe? E aí te inflama isso, né? Claro que a sim, gente vai bater no ego, mas hoje não é o ego. sim, Mas te estimula. Nossa, sim, que baita trabalho que eu tô. Que sim, baita trabalho. Postei o sim, segundo dia. No terceiro dia, eu não postei. Já me cobraram também. Tipo, como as pessoas são, né? sim, Mas eu não postei porque no segundo dia eu tava preocupado no conteúdo. sim. O que será que eu vou. Sabe? Não, cara, eu quero que seja natural como foram os dois Que primeiros. é algo que Deus tocou no meu coração e eu Exato, vou cara, liberar que essa foi assim, palavra. tava morando aqui, eu comecei uma rotina diferente, né? A gente tá durante a semana, agora eu levanto 5h30 da manhã, hora até às 6 ali, faço meu devocional, Sim. vou pra academia, que isso. Que Uau. luta, hein? É terrível. E aí eu vou pra academia, volto, né? Tô com meu parceirão Rodrigo Tades lá. Aí eu volto, né? A gente vai junto. Aí eu Sim, volto, tomo um banho rapidão, levo a Duda na escola e venho pro estúdio. Fico aqui o dia inteiro. Cara, e só fazendo isso em 2 semanas, tô falando de 2 semanas, já mudou o comportamento do meu corpo, sim. né? Do corpo, assim, gente, uma preguiça pra qualquer coisa. E agora não, já mudou tudo, Já tá né? mais. Já tá mais ligado, entendeu? Sim, Já não sinto mais aquele sono durante, enfim, né? Tá sempre no 220. A Jéssica me xinga, mas tu não vai parar um pouco? Não vou, não vou, não vou. sim.
E aí essas duas mensagens que eu postei, elas vieram assim do coração de Deus mesmo, de estar, eu sento aqui, eu sempre sento aqui, né? E Sim, sempre vou buscar algo também de Deus aqui. E Deus falou, e eu disse, vou falar sobre isso. Postei, funcionou. Que é esse é o galardão. E a sim, gente confunde que é o quê? O resultado do que foi bem sim, não é a gente que alavanca, né? Então a gente vê umas pessoas, algumas me mandaram mensagem, nossa, tava precisando dessa mensagem hoje. sim, Aí tu vê que é legal. Então no terceiro dia eu não postei nada. Por quê? Porque eu já tava na preocupação de, sim, nossa, eu tenho que falar alguma coisa. Eu sim. tenho que dizer É, alguma é a coisa. ansiedade. Aquilo que devia ser algo espontâneo Exato. já se torna, já começa a ficar pesado já, Isso, e né? você quer ver, carne? Eu não vou postar nada então. Não vou falar nada então, né? Porque é o que a Sim, gente quer. É o sim, que a gente quer. Então, eu acho que os cuidados é muito esse. E trazendo hoje essa questão da dopamina, né? O arrepio e a cruz, eu acho que sim. se encaixa bem aí, Isso eu né? tô no O arrepio, arrepio, na emoção ali. porque às vezes é Sim. emoção, Porque né? às vezes as pessoas confundem num culto. O culto vem, imagina, as luzes programadas para tal. Não tô criticando a letra da música, mas Sim, imagine, eu escutava. Porque aconteceu isso comigo. É que nem um filme. Eu assisto um filme e eu choro. Tem um Espírito Santo naquele filme? É lógico que não. claro que Você não. assiste A Vida é Bela lá. Exato. Tu chora Como naquele é que não vai filme. chorar naquele O final filme lá, lá, cara? tal e tal. Tem Espírito Santo lá? Não tem. E aí, às vezes, na igreja a gente chora no mesmo nível. Só que a gente acha que é o Espírito Santo, e às vezes não é, Exatamente. que a gente não passa além, né? Claro, e aí, claro, isso vem muito algo do nosso entendimento de relacionamento com Deus, né? E Exato. aí tu tá ali naquele ambiente, né? Cantando frases repetidas, né? Como se fosse lindo, lindo, Exato. lindo és. Aí tu começa, glória, glória, Senhor. Daí começa de novo. Então me leva. Aí não tem como. Tu começa a emergir algo, só que esse algo, né? Que é importante, mas ele só vai, ele tem que passar a linha do arrepio. Ele Exato. tem que, opa, ele me emocionou, mas ao mesmo tempo ele me constrangeu. Ou seja, me leva à sala do trono. A própria letra fala, né? Ou seja, mostra tua beleza, eu quero ir, mas para que eu ir, aí no outro culto vai ser pregado. Tu quer ir à sala do trono? Arrepende dos seus pecados. Isso aí. Ah, então, Ah, não. ah, Então, tipo assim, o arrepio, eu vou pelo esse arrepio e vou só no desejo. É que nem fala assim: Deus me faça próximo, me faça próximo. Deus me faça. Olha, é tão bom, imagine pedir prosperidade do Senhor. Ele fala prosperidade, não somente financeira, em todas as áreas. Prosperidade do Senhor, tá. Então tá, é o seguinte: vai lá e faz isso. Ah, essa segunda parte, que é o de ser isso. transformado, nós não Isso. queremos, né? Então, por isso a questão da a dopamina, como a gente está alimentado, ela começa a trabalhar em nós e que nós ficamos somente no arrepio e Exato. nós não vamos até a cruz, nós não vamos até o arrependimento, né? E aí, o quinto ponto que eu ia mencionar, que trabalha muito essa questão de que esses vícios de estímulos rápidos, ele traz em nós uma fé de raiz rasa, Isso aí. superficial, Não é profundo. não é profundo. O Primeiro sopro. excesso é o excesso de estímulo, ou seja, vídeo curto, vídeos curtos, notícias rápidas, músicas agitadas, ela vem treinar o nosso cérebro, né, a rejeitar tudo que precisa, ok, de paciência, consistência, como nós falamos aqui a recém, né? Então a consequência é que a leitura bíblica, como a gente disse antes, né, vai morrer, a oração prolongada, nem se, né? Não é nem E a mencionar. espera pela resposta de Deus. Eu preguei domingo, né? A gente tá na crise da ansiedade, porque a pessoa tá assim, tá ali rolando, rola o feed de notícia e tá ali naquela ansiedade. Daí tu fala, daí tu vê o teu amigo que foi pra Cancún e tu não consegue sair da feitoria. E aí tu tá ali naquela ansiedade, naquela comparação e roda o feed de notícia e tal, e tu busca todas. Oh, mas eu não tô conseguindo crescer, não tô conseguindo desenvolver, meu negócio travou. Ah, aconteceu. E aí tu escuta uma palavra de Deus que diz o seguinte: espera. Tenha paciência. Aí tu fica, não, Ah, tu não. tá de brincadeira. Eu fazia isso muito com a minha mãe. Assim, bom, mãe, tava um problema. Minha mãe dizia assim: não te preocupa, meu filho, eu vou orar por você. Meu Pensa na Deus do raiva. Eu, céu. como assim? Né? Porque tu queria a solução, né? Porque tu quer a solução, tu quer a solução. Então, cria em nós uma fé rasa, né? E aí a melhor coisa pra gente fazer é evitar esse imediatismo, né? Principalmente praticar, né? Novamente as disciplinas espirituais longas, Exato. silenciosas, como o Exato. jejum, a leitura prolongada. E ler capítulos inteiros da Bíblia, né? Os 3 capítulos, né? Para terminar a leitura ao ano, né? Mesmo que no início seja, né? Totalmente desconfortável.
E também dá para deixar o recado para quem está nos assistindo, né? Que assim, ó, seja resiliente naquilo que você vai começar a fazer, né, pastor? Porque Sim. se eu começo algo e não termino, Procrastino. procrastino, não tem graça aí, né? Sim. Agora levando o âmbito mais espiritual, Sim. que não, a graça não vai descer aí sobre você, Não. porque Deus vai sustentar aquilo que é resiliente. Então, né? Até essa semana eu Sim. estava conversando com o pessoal aqui, eu disse, a gente às vezes erra muito em querer levar as nossas coisas para o reino, quando deveria de ser o contrário, é trazer o reino para Para nossas nossas coisas. vidas. Então, nada mais é do que, né? Eu sempre costumo brincar, cara, quando é que te converteu? Faz alguns anos, e de verdade faz pouco tempo, Sim. né? Então, tem experiências daquilo que é resiliente, né? A gente sempre fala aqui do nosso programa, né? Sim. Cara, que legal, mano, tu tem uma audiência, tem isso. Como que tu conseguiu? Porque eu fui resiliente. Não desistiu. Não, é essa a grande questão. Eu vou Não dizer me assim, ó, tu teve frustrei. dias mais confortáveis ou desconfortáveis? Mas muito mais desconfortável que Aham. confortável. Sim. Porque ainda até hoje dá um friozinho de barriga, né? Eu faço ao vivo, né? Sim. De saber quantas pessoas será que vão assistir, quantas pessoas será Sim. que vão gostar desse conteúdo. Mas a gente já fez aí live para 5 pessoas. Sim. E aí vamos desistir, porque teve 5, né? Sim. E Aí, desses claro, 5, 2 era a mãe e a esposa. exatamente. Então, Sim. o que funcionou? A resiliência. Nós começamos a Sim. trabalhar e, cara, não interessa se vai ter 1 ou 1 milhão. A gente vai fazer do mesmo jeito, vai prestar o mesmo conteúdo. Sim. Então fica a dica aqui para você, né, pastor? Que tá aí nos Sim. assistindo. Porque comece algo, comece a exercitar e persevere no exercício, Mantenha. porque Deus Constância. vai honrar. Deus Vai. não, né? Eu costumo dizer que Deus ele nunca deve nada para ninguém. Então, se ele falou, tá dito, né? Sim. A gente fala muito na questão, por exemplo, da oração que nós abordamos muito aqui. A Bíblia é muito clara, né? Ou a gente crê ou a gente não crê também, né? Sim. Mas se está escrito lá que o próprio Jesus disse que se 2 concordar, né? Sim. Tá feito. Amém. Então, Sim. vamos crer nisso e vamos orar. Sim. Até que Deus faça. Ah, Rodrigo, mas vai levar 1 ano, 2 anos, pode ser imediato. Já vi coisas Sim. acontecer imediatas, né? Na minha vida, por exemplo. Mas eu acredito que a persistência, a resiliência é que vai levar a um resultado. Sim. Então, aí a gente consegue eliminar a dopamina, eliminar no sentido de Controlar, né? Porque ela é controlar. Isso boa. aí, controlar. É ferramenta. É ferramenta. Ela é ferramenta positiva, só que a gente só tá parado nela. De forma Sim. geral, né? Tomando Sim. as dores da igreja como um Sim. todo, a gente tá parado nela. Temos que sair Sim. dela, A gente passar pode dela. usar a dopamina como o sábado, né? Jesus falava que o sábado foi criado muito para bom. servir. Então a dopamina está para nos servir e é muito bom esses estímulos, né? Isso aí. É muito, muito bom. É bom tu olhar o celular, é bom, enfim, tu assistir série, é bom, né? Mas às vezes o controle é até melhor ainda, porque faz com que você sinta mais prazer quando você dá uma pausa, né? Exato. Então hoje, né, o resumo, né, do podcast que eu quero falar aqui nós falamos aqui, melhor dizendo, né? A dopamina, ela não é inimiga, em hipótese alguma. Deus criou, né, como uma parte, né, do nosso sistema de motivação. Exato. Então ela é muito boa, né? O perigo está em quando o cérebro se acostuma a buscar essas recompensas rápidas. E como elas são rápidas, elas também são superficiais, né? Substituindo, e aí trazendo para a relação de fé, a profundidade do evangelho por picos emocionais, né? Então, no culto e na vida cristã, nós precisamos redirecionar o nosso desejo para a presença real de Deus, que muitas vezes se manifesta mais no silêncio ou mais do que no espetáculo em si, né? Então, é importante refletirmos sobre. Rodrigo, chegamos ao final, e a você que ficou conosco até o final, espero que tenha gostado desse programa temático. Nós vamos fazer mais vezes temático. Com certeza. Eu acho importante a gente mencionar isso, porque... fazer junto com um convidado junto. Com convidado também, aí. Em vez de fazer o podcast tradicional, né? Isso aí. Da pergunta, enfim, do saber a vida do convidado, trazer o tema mais para protagonismo, né? Trazer o tema como protagonismo do que o convidado, e se não tiver convidado, nós vamos fazer aqui e nós vamos estar falando de temas que venham somar e agregar na vida, né? Verdade. Obrigado aí, Rodrigo, pela participação aí, né? Eu que agradeço. É um prazer sempre estar por aqui. E vamos lá, mais vezes a gente vai gravar isso.
nesse modelo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado você que permaneceu conosco até o final, né? Deus abençoe a sua vida. E vamos lá, se inscreva no canal, @Roteiro Livre no Instagram e também aqui no canal, @Roteiro Livre Podcast. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a sua vida e é isso aí.